1 Crônicas, capítulo 13, 14 e 15. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parecer e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã e Salomão. E Ibar, Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos com a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado.
E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel e Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes, os pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Benê, e Jaziel, e Seminaramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matititas, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel e Semiramote, e Jeiel e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúde sobre alamote. E Matititas, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas sobre seminite, para esforçar o tom. E que Enanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.